se colocaram. A deputada Luísa Erundina tem 5 minutos. Senhor presidente, deputado Fernando Ferro, eu quero saudar e agradecer a presença do ministro Gilberto Carvalho, sua equipe, seus assessores, e agradecer a prontidão como reagiu ao nosso convite para comparecer a essa audiência pública. Quero agradecer aos representantes das entidades da sociedade civil presentes à mesa e os representantes que se encontram no plenário. Nós temos vários companheiros e companheiras que têm militância em diferentes organizações da sociedade civil e que também trazem aqui, pelas suas presenças e, eventualmente, pelas suas intervenções, o que pensam, o que agem, o que acham e como julgam essa iniciativa do Executivo. Eu saúdo também meus colegas parlamentares, não são muitos, porque a casa, nesse período, já passa por um esvaziamento muito grande, esvaziamento esse agravado com a disputa, né, político-eleitoral que se instalou no plenário dessa casa em torno do projeto de decreto legislativo em reação ao decreto da Presidente da República. O decreto 8243, que foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de maio, né, no dia 4 de junho, que foi a primeira reunião, a primeira sessão da Casa, eu já apresentei nessa comissão o requerimento de audiência pública. Portanto, poucos dias após a publicação do decreto, eu vi que era um tema que valeria a pena ser objeto de debate no espaço mais adequado dessa casa, que é a Comissão de Legislação Participativa. A não ser essa comissão e a Comissão de Direitos Humanos, dificilmente se teria a abertura e adesão a um debate como esse que está se dando aqui. Portanto, não é por acaso que esse debate está se dando nessa comissão. É, como dizia, né, o Fernando Ferro, é de fato uma janela ainda muito estreita, muito pequena, muito restritiva, para que entre o sol da democracia direta e participativa com a presença de povo nessa casa. Não é tão verdade que essa casa é a casa do povo. Talvez um pedacinho dela, essa comissão, possa de alguma forma dizer, não, esse espaço é do povo. O povo ocupa esse espaço, ele se expressa nesse espaço e ele fala nesse espaço. E, lamentavelmente, essa casa ainda não incorporou esse espaço. Quando a gente diz a Câmara é a casa do povo, no mínimo a gente tem que dizer, a Comissão de Legislação Participativa é o coração da casa. Digamos assim, uma casa que se pretende, né, no exercício da democracia representativa e imaginando também que se avançaria pelo aperfeiçoamento da democracia representativa na direção da outra dimensão da democracia, sem a qual não se completará a democracia, sem qualificar a representativa ou participativa ou direta, que é o que se pretende como autêntica, verdadeira democracia. Nessa comissão, nós já temos iniciativas populares aprovadas. Por exemplo, a informatização do sistema judiciário foi uma sugestão de iniciativa popular da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que hoje é lei e que regula, disciplina e normatiza os procedimentos do Poder Judiciário. Nessa casa tramita um projeto de lei refazendo, reformulando a lei de responsabilidade fiscal, incluindo nela, não eliminando, porque ela tem virtudes, mas tem muitos defeitos. Então, a iniciativa popular, de entidades, inclusive, que estão aqui representadas na mesa, inclusive, encaminhando uma proposta de lei complementar, alterando a lei de responsabilidade fiscal, incluindo metas sociais. Não é justo que só se pense em metas fiscais. É preciso articular e equilibrar metas fiscais com metas sociais, no sentido de atender aos direitos sociais da população. Nessa comissão tem um projeto de lei de iniciativa popular gestada no âmbito da Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação popular, propondo um projeto de reforma política, que já se avançou muito em relação a muitos dos projetos que estão aí tramitando na praça. Para só citar alguns, para dizer, ministro e companheiros e companheiras, a essencialidade desse espaço.
a importância desse espaço, foi uma conquista popular, né, e que não tem toda a potencialidade desenvolvida do que ela representa, de ser de fato uma brecha que tem que ser alargada, e ela já perdeu algumas dessas prerrogativas. Essa comissão já tinha o poder de apresentar propostas de emenda ao orçamento, à lei orçamentária, destinando recursos a entidades da sociedade civil para aplicar nas atividades que realizam junto ao povo, numa ação subsidiária à ação do Estado, e nós perdemos, porque a casa, né, os partidos, as lideranças, não incorporaram esse espaço na estrutura da casa, e há inclusive houve momentos, espero que não possa existir ainda, são deputados que são designados por suas bancadas para vir para essa comissão, se sentem punidos, castigados de terem sido designados, porque não tinham outra opção, pelo tamanho da bancada e pelas possibilidades de espaço, de presença partidária, né, de bancada. Os que restam para vir para cá, alguns que restam para vir para cá em algumas bancadas, se sentem punidos, castigados. Olha o que me sobrou, a Comissão de Eleição Participativa. Quando chega aqui e descobre a vitalidade da democracia direta, a presença de povo, de fato, nesse espaço, se expressando, se manifestando, debatendo temas que não se debatem nas outras comissões, aí percebe que tem algo de novo, algo de diferente e algo necessário, sem o que a gente não avança. Eu não tinha absolutamente a expectativa de que fosse gerar uma crise tão violenta na casa como se gerou, e certamente a conjuntura eleitoral contribuiu para isso. O debate não está se dando sobre o mérito da iniciativa. Se a iniciativa, em que momento ela foi assumida, tomada, encaminhada, se veio de que governo, ou em que momento que esse governo resolveu decretar essa medida. Não, está contaminada com o clima eleitoral. E é uma questão que está acima de partidos, está acima de ideologias, está acima de eleições. Mas, lamentavelmente, o que se deu, né, independente da vontade dos que estão aqui e de outros que também não estão, mas certamente estão aderindo a essa tentativa de jogar o debate desse tema para além do âmbito fechado dessa casa. Tem que jogar para fora. E aqui eu saúdo os internautas que estão nos acompanhando, né, para que eles percebam o verdadeiro caráter do que está se dando nessa casa em relação a esse decreto e o que ele representa, né, e a partir desse momento de liberdade de expressão e de compromisso real com a democracia. Está claro, e foi dito aqui reiteradamente, que no fundo desses problemas, dessas dificuldades e dessas polêmicas está o vazio de um sistema político que dê conta, inclusive, de uma demanda da sociedade por democracia. Quando se diz vocês não nos representam, não é simplesmente um ataque aos que estão aqui, de forma generalizada, que é injusto. Nem todos, independente de que partido, podem merecer a mesma pecha de que não representa o povo, mas efetivamente não é um sistema que facilita, que concretiza, que diferencia, estabelece diferenças de quem está de fato comprometido com a democracia e quem não o está. Portanto, eu estou confiante, primeiro, que esse debate vem reforçar o que já está se fazendo e o que já está se sinalizando, sem uma reforma política, essa crise institucional que se instalou nessa casa e que existe no país, se deve em grande medida à ausência de um sistema político que mereça esse termo, esse nome, no sentido para disciplinar as relações entre os poderes, que essas relações entre os poderes estão distorcidas, não há equilíbrio, não há harmonia, como se pensa, como está expresso na Constituição Federal. Não há equilíbrio, não há harmonia, não há complementariedade, disputam entre si, como se explica poderes de um Estado democrático de direito disputar entre si prerrogativas, usurpação de direitos, usurpação de funções e atribuições. Isso é inadequado, e isso é fruto do esgotamento do sistema político. Não há outra saída, não há outro encaminhamento, não há outra conclusão a fazer, a não ser, com certeza, jogar toda a força. Não dá para enfrentar uma outra eleição depois dessa, se não se fizer a reforma política. Não emendas e regras eleitorais. Isso se faz todo ano, que antes das eleições se faz arremedos. Isso não é isso que o país precisa. O país precisa ir fundo numa reforma do Estado.
estabelecendo a relação dos poderes, revendo o Pacto Federativo, regulamentando os mecanismos de democracia direta, já está na Constituição Federal. O artigo 14, que a OAB e a CNBB têm um projeto de lei dessa casa engavetado em Comissão de Constituição e Justiça, que não quer regulamentar. Não se exercita o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, como poderia ser, porque não está devidamente regulamentado, não está absolutamente implantado esse mecanismo de democracia direta, democracia participativa. E quem deveria ter feito isso há 26 anos? O Congresso. Que autoridade tem o Congresso de cobrar do Executivo, que eventualmente, na avaliação deles, estaria usurpando o poder do Legislativo. Por que não fizeram em 26 anos? E justamente no ano eleitoral, medindo forças. Para quem medir forças? Quanto mais se mede forças, quanto mais se divide, mais se fragilizam as instituições democráticas desse país. Companheiros, companheiras, olha, eu acho que nós estamos no caminho certo. Só conseguimos aprovar esse requerimento no dia 16 de julho. E de lá para cá, muita coisa pior aconteceu no âmbito do plenário da Câmara, e que não é uma boa imagem que passa para a sociedade, uma sociedade que já está cansada, já está irritada, já está impaciente. Nem a tal da paciência histórica que Paulo Freire falava existe mais, porque ninguém aguenta mais. Então a nossa responsabilidade é imensa. Primeiro, para preservar essa conquista. Isso é uma conquista que veio do ministro Gilberto, ou da presidente, é uma conquista que vem sendo demandada, vem sendo lutada, vem sendo experimentada todo dia pelas entidades sociais, que é quem pressionam, quem que cria condições políticas para que isso aconteça. Concluindo, eu queria agradecer imensamente a presença do ministro, da sua equipe, dos companheiros e companheiras das entidades. E vamos sair daqui. Eu estava até já anotando aqui para propor uma moção dessas entidades para ir às lideranças. Não basta só o presidente, Fernando, é ir às lideranças, que são as lideranças que definem a dinâmica dessa casa. É o império dos líderes, do colégio de líderes, é a ditadura do colégio de líderes que define a dinâmica e os destinos dessa casa. Isso não está certo. Nós somos igualmente parlamentares representantes do povo. Por qualquer um desses líderes, nós não temos voz. Nem mesmo nas nossas bancadas, pelo menos a minha experiência, é muito escassa a possibilidade que a gente tem de influir numa decisão de bancada. Isso não está certo. Onde é que está o mandato do povo, que não é de partida do povo? Então, companheiros, olha, aqui eu queria, mas isso já me contempla. A entrega dessa proposta pelo Moroni, trazendo a posição das entidades, eu só sugeriria que a gente fosse numa pequena comissão, não necessariamente hoje está meio esvaziada, entregar não só ao presidente da casa, entregar a cada líder, dizer, esse é o pensamento da sociedade. E ainda, eu tive notícia, procurei saber, que tem já um requerimento de comissão geral, porque a comissão geral passa pelo apoio, pelo menos da maioria dos líderes, e a gente não consegue a maioria de líderes para uma sessão geral, mas com o respaldo de dezenas de entidades, é possível que a gente, o segundo passo, o passo seguinte é esse, seja uma sessão geral, que muito mais gente vai falar, e muito mais gente vai falar da tribuna da casa, exercitando de fato a sua cidadania política e a sua prerrogativa como cidadão fonte do poder. Então é um pouco isso, eu acho que não vamos ficar só nisso. O passo seguinte é a gente ir às lideranças da casa, da presidência e das lideranças, para a gente reverter esse clima insuportável, ilegítimo, ilegal, e que realmente está comprometendo um espaço, um tempo indispensável para que a gente possa aprofundar o debate sobre questões essenciais, substantivas, sem as quais nós não acertaremos o passo do crescimento, do desenvolvimento e de justiça do nosso país. Obrigado.